Ô, Edu... Recentemente, os 2 jogos que o Atlético não sofreu gols, ele também não marcou gols. Mas ele criou mais que os adversários. Contra o Tombense, fase de classificação, e hoje contra o América. Não marcou por problemas de tomada de decisão, por incompetência de atacantes e por competência de goleiros. E não sofreu gol por incompetência de adversários, por uma consistência maior defensiva e por competência do goleiro, no caso do Everson. Falei aí do Cissé, agora vamos falar um pouco do que a gente viu de novidade no Atlético. Início de jogo, o Galo sem pontas, né? Como a gente já trazia antes da partida, na nossa prévia, o que a gente imaginava. Eu não imaginei isso, porque eu conheço a fundo o trabalho do Domingues e porque eu estava nos treinos, não. É porque a gente foi pescando coisas das coletivas, né, Cirilo? De ter alguém perto do Hulk, para ter alguém perto do Hulk. Alguém ia ter que sair desse time. E aí um time que tem sofrido muitos gols. Você não vai tirar lateral, você não vai tirar volante e você não vai tirar meia. Então você tira o ponta e ataca com os laterais. Então... foi um quebra-cabeça que a gente montou antes do jogo e que foi confirmado na partida. Com mais um acerto do Vitor Hugo, aliás, do Maicon defendendo como zagueiro, que a gente também falou antes do jogo, dessa possibilidade dele afundar entre os zagueiros. O Atlético, num primeiro momento, trabalhar com linha de 5 e no mesmo jogo, sem trocar peças, mudar o sistema, e foi o que aconteceu. Aí o Maicon, ele foi pra frente da zaga, linha de 4. No segundo tempo, tendo o Scarpa mais aberto, o Lodge mais por dentro, quando no primeiro tempo Lodge e Preciado foram alas. A tentativa no segundo tempo de ter o Preciado mais como um ponta e trazendo o Franco para defender essa última linha. E aí ele citou um problema físico do Preciado, que não é novidade, né? Isso já havia sido dito pelo Sampaoli logo da estreia do Preciado, ou seja, ele chegou com um problema físico. O Preciado que ainda não foi arrumado ou melhorado, vamos dizer assim. E, se necessário, que ele saia, fique fora alguns jogos para que ele esteja saudável. Isso só atrapalha o Preciado. Gente, o Preciado não é isso aí que está jogando. Ele não está jogando bem. Todas as críticas e vaias são justas. Ele está muito mal. Mas ele não é esse jogador ruim. Eu já comentei muitos jogos da seleção do Equador. Ele é bem melhor do que isso. Ele joga muito mais que isso. Por isso o Atlético contratou. E se ele está com algum problema de tornozelo, de joelho, enfim, físico, que o Atlético trate do Preciado, do problema que ele tem, para tê-lo saudável, para não queimar o Preciado. É a minha opinião. Se o clube pensa diferente, eu respeito. A opção pelo Alonso. Ele falou na coletiva, o Cláudio reforçou agora, o Vitor Hugo que tomou 8 pontos. Aliás, eu não perco a piada. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. O Vitor Hugo tem o dobro de pontos de Atlético e Cruzeiro somados, né? Inacreditável. No Campeonato Brasileiro. Tá com 8 pontos. Os 2 somados são 2. Brincadeiras à parte, tá aí explicado. O Alonso que perdeu um pênalti, mas que fez um jogo ok durante os 90 minutos. E perder pênalti faz parte, gente. O Hulk perdeu também na final da Sul-Americana. O Everson perdeu também na Supercopa contra o Flamengo, naquela maluquice que foram os pênaltis lá. Então, perde quem bate. Bateu muito mal o Alonso, mas a equipe acabou vencendo. E no final, o Domingues, ele coloca um time mais ofensivo. 2 pontas, Minda e Dudu, deixa o Atlético mais ofensivo, uma pressão enorme pra cima do América, coloca o Cassierra, outro ponto interessante pra gente debater. Tem sido muito falado, né? O Cassierra tem tido pouco tempo. Minha percepção, sabe por que o Cassierra, quase que eu soltei um Pansieri, sabe por que o Cassierra ele tem tido pouco tempo? Porque ele disputa a posição com o Hulk. É evidente que sim. Então, o Cassierra tem entrado menos, porque o cara que tá na posição que ele vai jogar e que tem feito a função dele, chama Hulk, é o Givanildo, é o Hulk. Então, pode ser que a partir de agora ele não dispute posição com o Hulk. Pode ser que ele dispute com o Renier. Exato. Mas é que o Renier tem um início de ano melhor, né? E até aqui ele disputava com o Hulk, mas agora mudou o treinador, né? Então pode ser que a gente veja em algum momento o Hulk e Cassierra mais tempo, porque hoje a gente viu no final da partida. Ele joga menos porque o titular dele hoje é o Hulk. Então vamos dar tempo, gente. Vamos dar tempo. E outra coisa que eu vou fazer um pedido. Você vai ver cada vez menos... Aliás, eu vou parar de falar isso. Vamos parar de comparar treinadores anteriores. Até hoje tem gente trazendo Cuca pra conversa. O Sampaoli, gente, já esfriou, cara. Já esfriou toda a crítica que se fala. Mas o Sampaoli... Não, mas o treinador anterior agora é Eduardo Domingues. Eventualmente, ok, eu vou até aceitar falar de Sampaoli, de Cuca, de Filipão, mas... Vamos tentar enxergar mais o Atlético do Eduardo Domingues daqui pra frente, menos do Sampaoli, menos do Cuca. Há uma mudança, o Atlético trocou de treinador, a análise agora tem que ser feita com um novo técnico. Uma semana de trabalho, uma semana para melhor entendimento do que é a ideia dele. Hoje a gente já viu algumas coisas diferentes e há uma dificuldade de adaptação de atletas, o que é absolutamente normal. O time sentiu isso em determinados momentos do jogo e ele trouxe para a coletiva. Ele quer mais rapidez nas duas transições, ofensivas e defensivas. Ele não usou a palavra contundência, eu não me recordo agora qual a palavra, acho que você até anotou, do sistema ofensivo.
mas ele quer um sistema ofensivo com maior rapidez na tomada de decisão. Ele falou de ritmo, né? Ritmo. Melhorar no ritmo de jogo, de Isso. agressividade, de agressividade. disputa. Agressividade. E tem a palavrinha contundência também, que o Atlético precisa melhorar, porque cria as oportunidades, mas peca. Isso faz falta, cara. Hoje fez. O jogo foi 0-0, porque pecou na agressividade, na contundência, nas tomadas de decisões. Mas isso é normal. Agora é início de trabalho do Eduardo Domingues. E ele tem pela frente uma decisão, um clássico. Sortudo esse cara, né? Primeiro jogo, clássico contra o América. Jogo decisivo, não podia perder. Jogo seguinte, clássico contra o Cruzeiro, Mineirão dividido. O Domingues vai ver o que vários treinadores não viveram, né? Que é uma das coisas mais lindas que nós temos aqui, que é um clássico meio a meio no Mineirão. E que seja um grande clássico com torcidas divididas, que seja capacidade máxima de vendas, que as duas torcidas comprem a ideia. Eu sei que nem atleticano nem cruzeirense está satisfeito com o que tem visto, mas, gente, é decisão, é final de campeonato. Comprem as ideias dos seus treinadores, dos seus times, vá pra cima. Vá pro jogo. Você que ainda não teve a oportunidade de vivenciar um clássico meio a meio, vai, cara. Tenta aí, porque é legal pra caramba. Graças a Deus, eu sou da geração que viveu isso. Eu vivi isso na arquibancada. Eu vivi isso muito pouco como comentarista, como jornalista. E eu tô muito feliz em viver isso novamente no próximo final de semana. Mas a gente não vai viver isso sempre. Vou trazer a turma pra realidade. Não vai ter clássico meio a meio, comando de jogo do Cruzeiro no Brasileirão. Não vai ter clássico meio a meio na Arena MRV. Tô sendo muito realista. Se tiver, eu vou ficar surpreso com isso. Mas vamos curtir então esse que é mando da federação, que é uma ideia legal, jogo único. Então você que tá pensando em ir, vá com o propósito de torcer, de ganhar no gogó do seu adversário, como a gente já viu várias vezes antigamente. Vá só com esse pensamento para curtir um futebol, para curtir um clássico que cada vez menos a gente tem a oportunidade de curtir, que é o clássico com torcida dividida. E os dois técnicos, um muito pressionado, o Tite, vai ter uma semana para trabalhar. O outro, com muita esperança por parte do torcedor, o Barba, vai ter uma semana para trabalhar e que a gente tenha uma grande final de campeonato estadual. E quando eu falo grande final, não é nem pela plástica do jogo. É por tudo que envolve o entorno dessa partida. E eu não tenho dúvida que a Itatiaia prepara uma cobertura de Itatiaia. Uma cobertura espetacular do maior jogo do nosso estado, que vai decidir mais um campeonato estadual. Eu vou chamar de Cruzeiro e Atlético pela campanha, né? A campanha do Cruzeiro foi melhor. Então, eu vou chamar de Cruzeiro e Atlético. Pode ser que me desmintam durante a semana, mas vamos aguardar.